Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Por que Hollywood virou as costas para Keanu Reeves? Circulam rumores nas cercanias sobre uma possível lista secreta, uma tentativa chocante de afastar um astro cuja integridade desafia o status quo. Apesar de sua reputação impecável e carisma inegável nas telas, forças poderosas parecem determinadas a vê-lo fracassar. O que Keanu Reeves poderia ter ou ser que assusta tanto a elite de Hollywood? Vem comigo para descobrirmos o que há por trás dessa perseguição a um dos atores mais carismáticos que o mundo do cinema conhece. A trajetória de Keanu em Hollywood é, no mínimo, notável. Em mais de 30 anos de carreira, ele construiu uma reputação que muitos atores apenas sonham em alcançar. Mesmo com pessoas trabalhando contra ele, Reeves seguiu em frente, trazendo à vida personagens inesquecíveis e conquistando o coração do público e de colegas de profissão. A sua habilidade de se manter fiel a si mesmo, numa indústria frequentemente vista como superficial, diz muito sobre o seu caráter. Ao analisarmos a sua carreira e os desafios que enfrentou, percebemos um homem que não é apenas um grande ator, mas também uma pessoa genuinamente boa, lidando com um setor que muitas vezes valoriza mais o lucro do que as pessoas. Isso não é o pior. Há mais nessa história do que apenas alguns poderosos que não gostam dele. Você pode pensar que isso o tornaria o ajuste perfeito para Hollywood, mas, ironicamente, parece ser justamente parte do problema. Talvez a sua autenticidade seja verdadeira demais para um mundo que muitas vezes prefere uma imagem polida. E aqui está o ponto mais intrigante. Apesar de tudo isso, ele continua seguindo em frente. Reeves segue assumindo papéis desafiadores que entretêm milhões de fãs ao redor do mundo. Então, por que Hollywood estaria disposta a dar as costas a ele agora? Keanu Charles Reeves nasceu em Beirute, capital libanesa, no dia 2 de setembro de 1964, mas cresceu e foi criado em Toronto, no Canadá. Em meados dos anos 80, ele começou a atuar em pequenas peças teatrais, até estrear em Young Blood, seu primeiro trabalho no cinema, ao lado de Rob Lowe, Cynthia Gibb e Patrick Swayze. Depois, em 1989, ele teve o seu primeiro papel de importância na comédia de ficção científica Bill and Ted, Encare a Música. A partir daí, Reeves fez vários outros papéis, mas o que realmente o lançou para o Hall da Fama foi, sem dúvida, o personagem Neo, da franquia Matrix. The Matrix, o filme, consolidou-se como um marco na ficção científica, conhecido por sua inovação em efeitos visuais como o famoso bullet time e as suas reflexões filosóficas sobre realidade e controle. Neo, o personagem de Reeves, é um hacker que descobre que o mundo em que vive é uma simulação criada por máquinas. Esse papel consolidou a sua carreira como um astro de filmes de ação e ficção científica. Outro filme que consagrou o ator foi Constantine, um thriller de terror de 2005, dirigido por Francis Lawrence. O longa conta a história da detetive Angela, que aborda Constantine, um caçador de demônios, para ajudá-la a investigar a misteriosa morte de sua irmã gêmea. Conforme ele cava mais fundo, percebe que demônios estão tentando entrar no mundo humano. Outro trabalho que não posso deixar de comentar, sem dúvida, é John Wick, de 2014. John Wick se tornou uma franquia americana de mídia de suspense e ação estilo neo-noir, criada pelo roteirista Derek Kolstad e estrelada por Keanu Reeves, que faz o papel do protagonista, um ex-assassino que é forçado a voltar ao submundo do crime que havia já abandonado. O primeiro filme fez tanto sucesso que gerou mais 3 continuações, o spin-off Ballerina e também uma minissérie denominada Continental, do mundo de John Wick. Esse último, Keanu não fez parte. Bom, mas voltando à questão sobre o porquê de Hollywood não querer mais saber do ator, será que a sua natureza humilde ameaça o status quo em Hollywood? Talvez a sua autenticidade funcione como um espelho que reflete as falhas e corrupção da indústria, e alguns simplesmente
não gostam do que veem. O que realmente o diferencia de muitos outros ou da maioria não é apenas a sua capacidade de atrair grandes públicos ao cinema, é o seu caráter. Num mundo muitas vezes marcado pelo ego, em que as virtudes têm sido bombardeadas por ideologias destrutivas, ele se destaca por sua modéstia, bondade e calor humano. Seus fãs o adoram, não apenas pelos papéis que desempenha nas telas, mas também pela pessoa que ele é, quando as câmeras param de gravar. Sua infância não foi fácil. Nascido em Beirute em 1964, Keanu teve o pai ausente desde os 3 anos, o que deixou ele e sua mãe por conta própria. Mudaram-se várias vezes. Primeiro para Sydney, Austrália, e depois Nova York e finalmente para Toronto. Durante a infância, ele frequentou 4 escolas diferentes em apenas 5 anos. Além disso, ele precisou enfrentar a dislexia, a dificuldade de aprender a ler, o que tornava os estudos ainda mais difíceis, fazendo com que ele não fosse bem visto pelos professores. Mesmo com esses desafios, ele descobriu a sua paixão pela atuação, que iria definir sua incrível carreira. Aos 9 anos, Keanu deu seus primeiros passos no mundo da atuação, apresentando-se em teatros locais. Aos 15, já sabia que queria atuar para o resto da vida. Com 17 anos, tomou uma grande decisão. Abandonou a escola para seguir a sua paixão. Aos 20, mudou-se para Los Angeles. O sucesso não veio de imediato, mas ele construiu a sua carreira aos poucos, aceitando pequenos papéis em diferentes produções. Um dos seus primeiros trabalhos foi numa sitcom canadense chamada Hanging In, desconhecido em outras partes do mundo. Não era glamuroso, mas foi o começo. Apesar dos tempos difíceis, Reeves tinha um pensamento fixo em sua mente: não desista. Em 1986, todo o esforço de Keanu Reeves começou a dar frutos quando conseguiu um papel em River's Edge, Juventude Assassina, um filme que chamou a atenção para o seu talento. Pouco tempo depois, ele ficou conhecido pelo seu estilo descontraído na comédia Bill and Ted. Nos anos 90, Reeves migrou para papéis de ação maiores em filmes como Caçadores de Emoção e Velocidade Máxima, que o consolidaram como um astro de filmes de ação. No entanto, sua vida pessoal enfrentava grandes desafios. Nessa época, sua irmã Kim estava lutando contra a leucemia e ele assumiu o papel de cuidador. O seu desejo de ajudar outras pessoas que enfrentavam a mesma batalha foi além da sua irmã. Keanu doou milhões para apoiar a pesquisa do câncer, sem fazer alarde, mostrando que sua generosidade ia muito além das telas. A vida de Keanu Reeves foi marcada por muito mais tristeza do que muitos imaginam. Em 1993, seu grande amigo River Phoenix faleceu devido a uma overdose, deixando-o devastado. River era irmão de outro ator famoso, Joaquin Phoenix, que interpretou o último Coringa nas telonas, uma senhora interpretação. Cerca de 6 anos depois, enquanto a fama de Reeves explodia mundialmente com Matrix, ele e a sua namorada Jennifer Syme sofreram a perda devastadora de sua filha, que nasceu morta. Mas essa não foi a última tragédia em sua vida. Pouco depois, a própria Jennifer morreu num trágico acidente de carro. Apesar de toda essa dor, Keanu escolheu seguir em frente. Ele não o fez em busca de fama ou fortuna, mas manteve-se fiel a si mesmo, demonstrando resiliência, bondade e dignidade diante do sofrimento pessoal. Esse comportamento gera perplexidade, especialmente considerando sua reputação como uma pessoa humilde, generosa e de bom coração. No entanto, Hollywood costuma valorizar controle e poder mais do que caráter genuíno, e Keanu se recusa a seguir essas regras. O mais surpreendente foi o comentário inesperado e cruel de Matthew Perry em seu livro, onde ele questiona por que Keanu Reeves ainda estava por ali, enquanto outros atores talentosos como River Phoenix e Heath Ledger haviam falecido. Os fãs de Reeves reagiram com indignação, manifestando seu apoio ao ator nas redes sociais, o que levou Perry a se desculpar. Mas, no entanto, a pergunta permaneceu: por que atacar Keanu Reeves? O comentário de Matthew Perry
não é a única crítica que ele já enfrentou. Ele tem lidado com ressentimentos ocultos em algumas partes da indústria já há muito tempo. Numa entrevista de 2019, o ator revelou que o estúdio Fox o colocou numa espécie de lista secreta após ele se recusar a participar de Velocidade Máxima 2, uma sequência que acabou sendo fortemente criticada. Mas esse não foi o pior aspecto da situação. Esse incidente, entre outros, mostra o quanto pode ser difícil manter a sua integridade enquanto navega pelo mundo traiçoeiro de Hollywood. Sendo uma pessoa reflexiva e honesta, Keanu não quis se envolver em algo em que não acreditava. No entanto, em vez de respeitar a sua escolha, a Fox decidiu cortar laços com ele. Sim, eles o puniram por manter os seus princípios. Enquanto Sandra Bullock aceitou voltar para o filme, Reeves previu o desastre que estava por vir, assim como ele imaginava. Velocidade Máxima 2 foi um fracasso e ele escapou de uma grande armadilha. Contudo, a Fox guardou rancor, afastando-o dos seus projetos por mais de 10 anos. A sua recusa em seguir as regras típicas de Hollywood não parou por aí. Reeves sempre deixou claro que não permitiria o uso de vídeos falsos em seus contratos. Enquanto Hollywood se apaixona por suas tecnologias mais recentes, ele enxerga os perigos. Keanu está de acordo com o uso moderado de efeitos do computador, mas quando eles começam a substituir o que um ator de verdade pode oferecer, ele impõe os seus limites. Mesmo com o crescimento da sua fama, Keanu Reeves permanece firme em suas crenças. E como é ser um lobo solitário em Hollywood em plena era da inteligência artificial? Bem, certa vez, Keanu Reeves contou uma história no início de sua carreira, quando, em uma cena em que ele não havia chorado, foi adicionada uma lágrima ao seu rosto por meio de efeitos especiais. Essa experiência mudou completamente a sua visão sobre a indústria. A partir desse momento, Keanu decidiu que não faria parte de um futuro onde a tecnologia retirasse o valor da atuação real e autêntica. Sua posição firme contra vídeos falsos não agradou os grandes nomes de Hollywood. Eles enxergaram sua resistência como um desafio direto ao controle que eles exercem. E isso vai além da sua própria defesa. Keanu está lutando por todos os atores que um dia poderiam ser substituídos por versões geradas por computador. É um movimento ousado que o afastou ainda mais dos poderosos de Hollywood. Mas ele não se importa. Não vai sacrificar suas convicções apenas para se encaixar. Quanto à arte e música geradas por inteligência artificial, enquanto alguns veem isso como a próxima grande inovação, Keanu Reeves é cético. Ele se preocupa com o impacto maior dessas tecnologias em nossa cultura e sociedade e questiona quem realmente está no controle dessas criações e se elas têm algum valor genuíno. Keanu imagina um futuro onde a arte e a cultura são manipuladas e controladas, e ele está comprometido a se posicionar contra isso. Esse tipo de pensamento não conquista muitos amigos numa indústria obcecada por seguir as últimas tendências, especialmente quando essas ideias desafiam o status quo. Ele já foi chamado de difícil, teimoso e até rebelde. Mas, na verdade, essas palavras apenas significam que ele não permite que os outros o controlem. Um lugar como Hollywood, onde muitos tentam se encaixar, ser diferente pode fazê-lo se sentir deslocado. Mesmo assim, Reeves sempre escolheu seguir o seu próprio caminho, seja recusando um grande cachê por uma sequência na qual não acredita, ou rejeitando a ideia de que a nova tecnologia deve mudar a maneira como a atuação é feita. Keanu nunca teve medo de se destacar. Por conta dessa forte independência, a indústria frequentemente tenta deixá-lo de lado. Mas você não pode ignorar alguém que não precisa de você. Keanu Reeves não está em busca de fama, dinheiro ou aprovação dessas pessoas. Ele é movido pelo amor à atuação e planeja continuar fazendo isso à sua maneira, independentemente de que Hollywood pense. É exatamente por isso que tantas pessoas o adoram
Ele é único em Hollywood, não apenas por seu talento, mas por sua capacidade de se manter reservado num mundo que prospera com atenção e luxo. Enquanto muitas celebridades exibem seus estilos de vida luxuosos nas redes sociais, Keanu permanece humilde, mostrando que é possível ser famoso sem perder a essência. Apesar de ser um dos maiores astros do mundo, ele mantém a sua vida pessoal extremamente privada e ele não corre atrás de holofotes. Claro, ele dá entrevistas, vai a estreias e promove os seus filmes, mas sempre com cuidado para não se expor demais. Essa abordagem discreta só aumenta o seu charme. Quando aparece em público, ele é sempre atencioso, educado e gentil, mas mantém uma parte de si em segredo. Esse equilíbrio entre ser visível e ao mesmo tempo reservado o torna ainda mais fascinante para os seus fãs. Keanu é amado não apenas pela sua atuação, mas também pela forma como ele vive sua vida. Ele não persegue a fama nem busca a aprovação da indústria cinematográfica. Isso o transformou numa lenda na internet. Através de altos e baixos, Keanu continua forte e genuíno e também possui uma alma resiliente, se podemos dizer assim. Veja o famoso meme Sad Keanu, que traduzido fica como Keanu triste, por exemplo. Ele o mostra sentado sozinho num banco, comendo um sanduíche. Quando ele se tornou viral em 2010, as pessoas se divertiram, mas muitas também viram uma dica de suas lutas privadas. Keanu enfrentou muita dor pessoal. Isso moldou quem ele é hoje. Um lado dele com o qual muitos fãs se sentem profundamente conectados. Em vez de se deixar abater pela tristeza, Reeves canalizou a sua dor para a atuação, especialmente em papéis que exigem uma profunda carga emocional, como seu personagem John Wick. O personagem reflete muito do que Keanu passou em sua vida real, uma combinação de tristeza e a força necessária para seguir em frente. Assim como John Wick, Reeves continua sua jornada, apesar de todas as perdas que sofreu. Em entrevistas, ele frequentemente menciona como as suas experiências pessoais o ajudam a entregar-se cada vez mais a performances mais autênticas. Sua interpretação de John Wick é um exemplo claro de como ele utiliza suas emoções reais para tornar o personagem mais verossímil e relacionável com o seu público. O que realmente o diferencia é como ele lida com situações difíceis. Keanu, que nunca se vangloria do seu sucesso ou riqueza, pelo contrário, é admirado por sua generosidade e bondade no cotidiano, e não pelo seu status de celebridade. Algo que muitas pessoas não sabem, ele é uma das estrelas mais caridosas de Hollywood. No entanto, ele não faz questão de alardear isso. São as pessoas que trabalharam com ele ou que testemunharam a sua gentileza de perto que compartilham essas histórias sobre o seu enorme coração. Repetidamente, seja no set de filmagem ou encontros casuais, surgem relatos sobre a sua bondade. Cada história revela o quanto ele se importa genuinamente com os outros. Um exemplo marcante foi quando ele surpreendeu a equipe de dublês de Matrix com algumas motos da marca Harley Davidson, simplesmente porque queria compartilhar com eles a alegria de pilotar. Algo lindo, né? Há uma história compartilhada por um usuário do Reddit que trabalhou com Keanu Reeves durante as filmagens de Reação em Cadeia. Durante as últimas semanas de gravação, ele decidiu fornecer café da manhã e almoço para toda a equipe diariamente. Já pensou nisso? Enquanto muitas grandes estrelas mal reconhecem sua equipe, muito menos oferecem refeições, Keanu faz questão de ir além e fazer exatamente o que ninguém espera. Em outra ocasião, ele deu carona a um colega até uma garagem para pegar o seu carro. Pode parecer um gesto simples, mas é raro ver uma celebridade praticando esses atos cotidianos de gentileza. Esses pequenos momentos revelam quem ele é realmente. Generoso não apenas com seu dinheiro, mas também com seu tempo, compaixão e atenção. Uma história bastante conhecida sobre a sua bondade vem de 1997, quando ele foi visto sentado na calçada, compartilhando comida e conversando com um homem sem teto. Além disso, ele já abriu mão de milhões de dólares do seu próprio salário para garantir que os empregos nas produções cinematográficas fossem mantidos. Dizem que ele até cedeu 125 milhões de dólares ao longo dos anos. 125 milhões
de dólares. Sua generosidade não é apenas admirável, é verdadeiramente extraordinária. Enquanto muitos atores de alto escalão se concentram em garantir os maiores cachês, Keanu faz questão de cuidar das pessoas ao seu redor, e a sua bondade não se limita às câmeras. Há uma história de quando ele esperou na chuva para entrar na sua própria festa de comemoração, recusando-se a usar o seu status para furar a fila. Mesmo quando não foi reconhecido pelo dono do clube, ele esperou pacientemente, sem pedir nenhum tratamento especial. Fora das telas, Keanu Reeves revela o seu verdadeiro heroísmo por meio de sua gentileza. Parece que o mundo precisa de mais Keanu Reeves, pois é de pessoas assim que estamos sentindo falta, né? Mesmo que Hollywood não goste muito disso. E você? O que acha de tudo isso, desse comportamento? Deixe nos comentários, por favor. Obrigado pela sua companhia sempre tão especial e até o próximo vídeo.